6h20 já é do seu conhecimento que acompanha a TV Brasil Central e nós estamos fazendo uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Quem participa hoje aqui do TBC2 é o candidato do UP, Unidade Popular, Fábio Júnior. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio. O candidato vai ter 15 minutos para ser sabatinado, sendo o último minuto para considerações finais. Esse tempo passa a ser contado a partir de agora. Muito boa noite, candidato. Seja bem-vindo ao TBC2. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas aí que estão nos acompanhando. Muito bem, um detalhe que é importante dizer, dos 16 candidatos que concorrem à Prefeitura de Goiânia, o senhor é o mais jovem deles. Quantos anos o senhor tem? 25 anos. Muito bem. Nunca ocupou nenhum cargo político antes e concorre agora à Prefeitura. Sim. Por quê? Olha, a gente entende que o nosso perfil, o perfil de uma juventude trabalhadora, que se depara agora, após terminar a sua graduação ou no processo de conclusão, com uma sociedade cada vez mais com desemprego maior, com mais dificuldades, é um perfil que vai, enfim, perdurar durante alguns anos, E é um perfil que quer mais participação porque vê no Estado, nas políticas públicas, uma forma de melhorar a situação da vida, tanto dessa dessa juventude que está sem expectativas, quanto das pessoas aí que estão passando nessa crise, por exemplo, do coronavírus, por um processo de falta de emprego, de falta de renda, de diversas dificuldades. Muito bem, o senhor se apresenta no seu plano de governo como estudante e também motorista de aplicativo. Nós sabemos que, caso eleito, o senhor vai ter grandes responsabilidades. Quais são as aptidões que o senhor considera importantes, que o senhor possui e o que te considera apto ao cargo de prefeito de Goiânia? Olha, eu acho que, fundamentalmente, é importante para um prefeito ele ter realmente um conhecimento de como é a vida e a realidade do povo, Nesse sentido, eu venho de uma experiência do movimento estudantil e no movimento que luta por moradia aqui na região metropolitana, de conhecer efetivamente as necessidades da nossa população mais pobre. Tem essa dificuldade com relação ao emprego, com relação à renda, mas também a dificuldade com relação aos serviços públicos. Então, a gente atua em bairros aqui na região metropolitana, por exemplo, que não tem nem asfalto, não tem o básico. E a nossa luta nesses bairros é o que motiva grande parte do nosso partido, que foi um partido recém-legalizado, a estar junto nessa luta e tentar propor um projeto alternativo para a cidade, que onde ocorra efetivamente a priorização das pessoas mais necessitadas do ponto de vista das políticas públicas. Muito bem, então aproveitando a fala do senhor que diz sobre alguns problemas de Goiânia, quais são os principais problemas de Goiânia na sua visão? Olha, a Prefeitura de Goiânia, recentemente, ela tem feito um pacotão de obras, como a gente tem visto aí, que, de certa maneira, atrapalha o trânsito, mas isso não é o pior, Isso não é o grande problema. Isso é um mal passageiro. O grande problema, na nossa opinião, é que a Prefeitura visa muito áreas centrais, áreas onde a situação já está meio que resolvida, e esquece da nossa periferia, nas nossas regiões que não estão sendo cobertas pelos serviços públicos. Então, a gente pega, por exemplo, a questão da saúde. Hoje, Cais de Campinas, Cais de Barra Goiás, região do Novo Mundo, a gente vai no Cais, a gente não encontra médico, a gente não encontra insumo, a gente não encontra, às vezes, um farmacêutico, que é quem é responsável por distribuir os remédios, aí o remédio fica lá e se perde. A gente vai no CEMEIS, a nossa capital, e não tem a cobertura que seria necessária para atender a maioria das crianças que estão aí na idade de estarem no CEMEI, impedindo a mãe de se liberar para poder trabalhar. Então, tem uma série de problemas com relação aos serviços públicos que a Prefeitura oferece hoje, e a Prefeitura prefere fazer espetáculos, grandes obras que chamem a atenção, e a nossa interpretação é que as obras elas têm que ser mais descentralizadas, integrando a cidade à região central e também fazendo política pública na região central. Hoje, a região central de Goiânia tem mais ou menos 500 imóveis abandonados que poderiam muito bem estar servindo para política pública, política de habitação, por exemplo. Então, a Prefeitura hoje pega a nossa população mais pobre e joga para o final da cidade, onde não tem asfalto, onde não tem emprego, onde não tem condições mínimas da população ficar, sendo que ela poderia muito bem estar fazendo um programa de habitação no centro da cidade, revitalizando o centro, trazendo vida novamente ao centro, movimentando o comércio, colocando as pessoas perto de onde elas podem arrumar um emprego, onde elas possam ter um serviço público de qualidade. Então, nossos propósitos fundamentalmente estão nesse sentido, de organizar a cidade, pensar a cidade a partir das pessoas, não a partir de um mercado imobiliário que fica especulando, segurando áreas, priorizando algo que não é o interesse da população. Muito bem, então eu já vou aproveitar que o senhor comentou um pouco sobre esses imóveis vazios, que nas propostas de governo do senhor diz que vai destinar esses imóveis vazios para fins de moradia popular.
Como o senhor pretende realizar isso? O senhor pretende pagar um aluguel para os proprietários? Sim, então, aí a gente tem que analisar qual que é o perfil do imóvel abandonado, né? Porque em Goiânia a gente tem vários e cada um tem o seu perfil. A gente tem desde imóveis que estão abandonados, que são da União, que são do Estado e do município, onde, né, a transição para a gente conseguir destinar esses imóveis para habitação popular pode passar a partir de uma negociação entre os poderes públicos, né? E a gente também tem, na nossa cidade, imóveis que são privados, né? São de massas falidas, são de organismos privados ali que estão passando por um processo e a gente entende que a prefeitura tem que colocar o seu jurídico em defesa de se garantir o interesse público, né? De se defender que se cumpra uma função social para aquela área. A partir do momento que a prefeitura consegue ter o controle daquele espaço, daquele território, a gente acredita que tem que se fazer um programa de habitação mesmo, como é feito na nossa cidade. Então, não seria a gente conceder, né, a parcelas pequenas o imóvel para a população, para elas pagarem, poderem conseguir o direito, né, à sua propriedade naquele local, e isso se daria mediante uma intervenção da prefeitura. Hoje, infelizmente, a prefeitura costuma se colocar do lado do proprietário, mesmo ele estando devendo uma infinidade de impostos para a prefeitura, mesmo ele estando quebrado, a prefeitura não age no sentido de garantir o que está na Constituição, que é a função social da terra, né, a função social da propriedade. E é isso que a gente defende que se cumpra. Então, a gente pega esse imóvel, garante que ele seja construído uma habitação popular, né, e a partir disso a gente consegue reocupar o centro da cidade, trazer vida novamente e movimentar a cidade economicamente, inclusive. Muito bem. Só para passar a limpo, o senhor é a favor da propriedade privada? Sim, né? Está na Constituição, então é algo que a gente tem que entender que é consensual. Muito bem. Um dos 2 pontos que o seu projeto de governo coloca são pontos que foram amplamente discutidos na nossa nação nos últimos anos. Um deles é o programa Escola Sem Partido, no qual o senhor é contrário, e também a inclusão do projeto de educação sexual nas instituições de ensino básico municipais. Por que o senhor defende essas bandeiras? Sim, então, esse é um tema muito polêmico, né, que geralmente se cria um espantalho muito grande com relação ao qual que é o projeto efetivamente. Primeiro, com relação ao Escola Sem Partido. Escola Sem Partido, na nossa interpretação, é uma maneira de tentar censurar os professores com relação à liberdade de cátedra, né? A liberdade de explicar, uma tentativa mesmo de colocar uma censura aos professores, estipulando que eles devem ou não falar em sala de aula. E aí entra como se a escola fosse partidária, mas não é nada disso. A gente pega, por exemplo, o exemplo de colégios militares, onde existe uma tentativa de se fazer o mesmo, né? Há um projeto no mesmo sentido da Escola Sem Partido, de tentar se ensinar, por exemplo, que a ditadura militar foi uma revolução civil-militar, que não tem nada a ver com a nossa história, com o que a gente conhece, sabe que aconteceu no Brasil, né? Que foi um golpe seguido num processo ditatorial. Então, a Escola Sem Partido, a gente é contrário por conta disso. E a questão da educação sexual é algo muito básico. Hoje, a maioria dos estupros, né, com relação à nossa juventude, às nossas crianças, ele acontece e a nível de educação básica, de educação fundamental, os educadores não conseguem perceber, não conseguem auxiliar. Então, uma educação que fosse mínima do ponto de vista de tentar incentivar a pessoa a entrar em contato com uma ajuda, seja psicológica, seja outra ajuda familiar ou com o próprio educador, seria fundamental. E aí, quando a gente coloca essa questão da educação sexual, geralmente levam para o lado do que foram as fake news na última eleição, né? De se colocar que seria uma forma de inserir a juventude, as crianças na vida sexual. Não tem nada a ver com isso. O que a gente quer é proteger as crianças, né? E colocar as crianças numa situação que seja mais segura, onde elas tenham condição de entender o que acontece com elas e inclusive, conseguir ajuda para não continuarem nessa situação. Muito bem. No caso, o senhor também acha que isso facilitaria as crianças a evitar a pedofilia? Com certeza. É algo que precisa ser combatido e se a gente tem um tipo de educação, né, seja uma educação mais tranquila, não seja nada do ponto de vista do que é colocado pelas fake news atualmente, né, seja uma educação no sentido de conscientizar a criança de que ela tem que procurar ajuda, de que, enfim, ela precisa de acompanhamento, a gente conseguiria evitar tanto essa questão dos estupros quanto da pedofilia. Muito bem. O senhor nunca exerceu nenhuma função política, né, está se candidatando à Prefeitura de Goiânia, mas já esteve à frente de grupos estudantis, correto? Isso. Então, são 2 bandeiras que incluem a escola, o programa Escola Sem Partido e também o projeto de educação sexual nas instituições de ensino básico municipais. Enquanto líder estudantil, o que o senhor fez em relação a essas 2 coisas? Sim, então,
nossa discussão fundamentalmente foi na universidade, né? E na universidade, nossas principais bandeiras, elas estão mais ligadas ao ensino superior. Então, a gente passou nesses últimos anos aí por um processo de enfrentamento grande, sobretudo com o governo federal, para que não houvesse, né, restrição, contingenciamento, cortes de gastos no ensino superior, porque é um ensino que é fundamental hoje na geração de emprego, na geração de renda, porque forma profissionalmente, né, uma mão de obra qualificada que vai estar aí ocupando novos postos de trabalho. Para além disso, nossa proposta de educação, ela visa também a criação de um parque tecnológico em Goiânia, que incluiria a UFG, o IFG e o Sistema S, para gerar também essa mão de obra qualificada e tentar impulsionar a inovação e a geração de emprego em Goiânia. Com relação a essas pautas especificamente, a gente esteve atuando, é claro, junto com professores de ensino médio e ensino fundamental, quando elas foram colocadas, para se tentar, né, tratar elas da maneira mais tranquila e da maneira mais sincera possível com a população. Infelizmente, foi um debate que, em certa medida, nós viemos perdendo, porque as fake news, elas colocaram o projeto, né, e colocaram isso para a população de uma maneira totalmente diferente do que e de maneira exagerada, né? Então, a gente vem ainda insistindo nesse ponto para tentar colocar que é algo que é, inclusive, em defesa da vida e da segurança das crianças, dos jovens, e não tem nada a ver do que é colocado em ano eleitoral por esses grupos que espalham mentiras, né? Muito bem, o senhor coloca como uma ação inicial, caso seja eleito, para uma gratuidade na passagem do transporte público. Como o senhor pretende fazer essa redução da tarifa? Correto, isso é fundamental para a gente, porque a gratuidade ela visa, né, segmentos que hoje precisam necessariamente dessa gratuidade para a gente conseguir ter uma recuperação econômica. Nosso processo para a gente conseguir hoje atingir essa gratuidade, na nossa interpretação, passa por uma auditoria das empresas de transporte coletivo em Goiânia. A gente entende que hoje as empresas elas trabalham com um preço de monopólio, então elas conseguem ter uma arrecadação muito grande e elas não explicam essa arrecadação a partir do momento que o consórcio, né, o acordo que é feito entre município e empresas, ele não impõe uma prestação de contas. Então, a gente acha que a primeira medida, quando a gente entrar na prefeitura, é municipalizar o transporte público, é auditar as contas do transporte público e, a partir daí, conseguir fazer política pública com ele, visando atingir a gratuidade, principalmente para pessoas que estão desempregadas, por exemplo, para que elas consigam se movimentar pela cidade e conseguir, enfim, encontrar um emprego, encontrar uma vaga de trabalho para a gente conseguir movimentar novamente a nossa cidade do ponto de vista econômico. Muito bem, ainda falando sobre transporte, o senhor coloca aqui a uberização do trabalho. O que vem a ser isso? A uberização do trabalho é o que tem acontecido hoje em diversos segmentos da nossa economia, que é a pessoa parar de ganhar um salário regularmente, mês a mês, e passar a ganhar por unidade. Então, a pessoa passa a ganhar como um Uber, né? Ela só ganha pela atividade que ela faz. Isso impõe à pessoa uma carga horária que é muito maior que a de 8 horas, que foi uma conquista no nosso país. Ela impõe à pessoa um trabalho que passa a ser em casa, passa a não ser, enfim, um trabalho comum. E esses setores que têm se uberizado, seja os motoristas, seja os entregadores, mas seja inclusive os médicos, eles precisam de que seja pensado por parte da prefeitura, por parte da União, aos poucos, um sistema de garantias, porque é impossível hoje a gente acreditar que todos os trabalhos continuem sendo uberizados da maneira como estão e que a gente vai, inclusive, conseguir gerar mais empregos, porque essa uberização ela tem levado ao mercado de trabalho pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia e que, ao fim, como não se tem um controle sobre esse tipo de trabalho, acabam gerando desemprego por outro lado, porque é uma pessoa só que se sacrifica muito para ganhar muito pouco e acaba gerando, né, um déficit na oferta de empregos, né? Então, a gente precisa pensar uma maneira de se garantir maior estabilidade para essa pessoa, para que haja maior oferta de empregos na sociedade. Muito bem, o senhor fez parte da formação do Partido Unidade Popular. Quando surgiu e por que surgiu? A Unidade Popular surgiu em 2013, quando houve aquelas grandes manifestações pelo Brasil. A gente compreendeu que a principal demanda da população eram mais investimentos em serviços públicos para a nossa sociedade. Infelizmente, a gente compreendeu naquele momento que de nenhum dos dois lados... Minuto final, candidato, o senhor pode continuar respondendo e as considerações finais. Nem da esquerda nem da direita souberam interpretar esse momento. E a Unidade Popular surgiu com os movimentos sociais da época, tentando pautar principalmente isso, o investimento em serviços públicos, saúde, educação, moradia, enfim, tentar requalificar o debate que naquele momento se perdeu. Nesse minuto final, eu queria agradecer a todos que acompanharam essa sabatina, queria convidar vocês para conhecerem a Unidade Popular,
pela internet, o @Unidade Popular Go, último partido a ser legalizado no Brasil, conhecer a minha candidatura, @Fábio Júnior UP, no Instagram, no Twitter, e @Fábio Júnior UP, GIM, no Facebook, pedir o voto de confiança de vocês, dizer que não é fácil concorrer numa eleição sem tempo de TV, sem tempo de rádio, mas temos feito o possível, dialogando com a população nas feiras, nas ruas, nos terminais, e vamos junto porque é necessário transformar a Goiânia e é necessário priorizar a nossa população que mais precisa nesse momento. Muito bem, essa foi a sabatina com o Fábio Júnior do Partido Unidade Popular. Muito obrigado pela gentileza da entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos.